Determine a matriz inversa de A. Então nós temos a matriz A, 2, 1, 4 e 0, e temos que encontrar a inversa de A, tá bom? Lembrando que para encontrar a inversa a gente tem que lembrar de uma relação importante. Então se você tem uma matriz A, quando você multiplica pela inversa, a gente representa a inversa como menos 1, né? A que multiplica a sua inversa, isso daqui resulta na matriz identidade. Relembrando então a nossa matriz identidade, a matriz identidade de ordem 2, né, 2 por 2, ela é aquela matriz que possui na diagonal principal apenas elemento 1 e os demais elementos são 0, tá bom? Então olha só, a gente tem que determinar esta matriz aqui, que é a nossa inversa, e a gente tem a matriz A e tem a matriz I. Então a gente pode montar aqui uma equação, tá bom? Envolvendo matrizes. Então perceba, eu vou colocar minha matriz A, 2, 1, 4 e 0, vezes a minha matriz inversa que eu quero determinar. Então eu vou atribuir algumas letras para os elementos dessa matriz. Então A, B, C e D, tá bom? E isso tem que resultar na identidade, que é 1, 0, 0 e 1, tá bem? Agora a gente vai aqui efetuar o produto dessas duas matrizes, tá bom? Lembrando, né, que o produto de matrizes eu multiplico a linha da primeira vezes a coluna da segunda, tá bom? Então 2, ó, linha por coluna. 2 vezes A dá 2A. 1 vezes C dá C. Então eu somo 2A mais C. Tá bom? Então esse é o primeiro elemento da matriz que resulta da multiplicação dessas duas. Depois, permaneço na mesma linha e parto para a segunda coluna. 2 vezes B dá 2B. 1 vezes D dá D. Então fica 2B mais D. Tá bem? Esgotei a primeira linha, né? Multipliquei por todas as colunas que existem. Eu parto então para a segunda linha, que multiplica a primeira coluna. Então 4 vezes A dá 4A. 0 vezes C dá 0. Então fica só 4A este elemento aqui. Segunda linha e segunda coluna. Então 4 vezes B, 4B. 0 vezes D dá 0. Tá bom? Então fica 4B esse elemento da matriz. E isso daqui, nessa matriz, é o produto dessas duas aqui. E ela tem que ser igual a esta. Tá bom? E para que duas matrizes, né, pessoal, sejam iguais, os elementos de cada matriz também têm que ser iguais. Então a gente chega aí num sistema, né, em que o elemento dessa primeira matriz tem que ser igual ao elemento dessa primeira. Então nós chegamos à conclusão de que 2A mais C tem que ser igual a 1. Da mesma forma como 2B mais D tem que ser igual a 0. Eu vou colocar aqui, ó, 2B mais D tem que ser igual a 0. Esse 4A tem que ser igual a 0. 4A igual a 0. E esse 4B tem que ser igual a 1. 4B igual a 1. Então perceba, já tem dois resultados aqui importantes, ó. 4A igual a 0, quando que isso aqui é verdade? Quando o A é 0 também, né? Porque não há nenhum termo que você multiplica por 4 sem ser o 0 que resulte em 0, tá bom? Então o nosso A vale 0. O B, basta você pegar esse 4 e passar ele dividindo, tá bom? Então o seu B vai ser 1/4. Agora que você tem o A, que tem o B, você pode substituir nessas duas primeiras equações e encontrar C e D, tá bom? Então trabalhando com essa primeira aqui, nós temos que 2A mais C é igual a 1. O nosso A é 0, então vai ficar 2 vezes 0 mais C. E disso daqui a gente chega, né? Isso aqui dá 0, que C é igual a 1. Tá bem? E da outra equação, 2B mais D é igual a 0. Tá bem? O B a gente sabe que é 1/4.
Então vai ficar 2 vezes 1/4 mais D igual a 0. Né? Aqui você consegue simplificar este 2 com esse 4 e ainda resta um 2 embaixo. Então daqui a gente chega aqui 1/2, né? 2 vezes 1/4 é 1/2, mais o D, isso dá 0. Passando esse 1/2 aqui para a direita é negativo, a gente chega então que D é igual a menos 1/2. Tá bem? Então perceba, encontramos quem é A, encontramos quem é B, encontramos quem é C, encontramos quem é D. Então, portanto, a gente acabou de encontrar a nossa matriz inversa, que ela é composta pelos elementos A, B, C e D. Tá bem? Então aqui você pode, deixa eu apagar essa parte aqui em cima, você pode então montar agora a sua matriz inversa. Então, A na menos 1 é igual, quem é o nosso A? É 0. Quem é o B? O B, cadê o B? 1/4. O C é 1. E o D é menos 1/2. Então, menos 1/2. Tá bem? Então, aqui está a nossa matriz inversa da matriz A. Tá bom? Aqui a gente usou sistema para encontrar essa matriz inversa. Eu vou explicar outra forma, talvez um pouco mais simples de você encontrar matrizes inversas de matriz que tem a ordem 2, tá? Então essa forma aqui se aplica a matrizes de ordem 2, tá? Fica muito mais simples de você encontrar a inversa, tá bom? Então é o seguinte, a sua matriz inversa, A na menos 1, ela pode ser encontrada da seguinte forma: 1 dividido pelo determinante de A, que multiplica, tá? Que vai multiplicar. Se aqui é A, tá? Como é que eu vou representar isso para vocês? Você vai trocar os elementos da diagonal principal, tá? Então você vai inverter os elementos da diagonal principal e vai trocar o sinal da diagonal secundária, tá bom? Eu acho que fica mais simples de primeiro calcular o determinante para depois explicar isso para vocês, tá bom? Então não vou formalizar essa regrinha aqui, tá bom? Depois vocês vão ver como é mais simples. Então primeiro eu preciso calcular o determinante de A. Então 2, 1, 4 e 0. Então isso vai ficar 2 vezes 0, que dá 0. Lembra que a volta tem um menos, então 4 vezes 1 dá 4. Portanto, o determinante é menos 4. Tá bom? Então agora eu vou aplicar aquela regrinha que eu falei. A inversa de A vai ser 1 sobre o determinante de A, que foi menos 4. Agora você faz o seguinte. Inverte, tá? Inverte os elementos da diagonal principal. Então aqui nós temos 2 e 0, vai ficar 0 e 2. E troca o sinal, tá? Da diagonal secundária, tá bom? Então aqui fica menos 4 e aqui fica menos 1. Tá bom? Professor, mas isso aqui não tem nada de parecido com isso daqui. Calma lá. Quanto que é 1 dividido por menos 4? Isso daqui é menos 1/4. Correto? E quando você multiplica menos 1/4 pelos elementos dessa matriz aqui, olha o que acontece. Menos 1/4 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Menos 1/4 vezes 1. Perdão, vezes menos 1. Menos 1/4 vezes menos 1 vai ficar 1/4 positivo, né? O menos com menos vai ficar positivo. Beleza. Menos 1/4 vezes menos 4 vai ficar 4/4, né? Positivo, porque menos com menos dá mais. 4 divide por 4 dá 1. Depois, menos 1/4 vezes 2 fica menos 2/4. Menos 2/4 é menos 1/2. Tá bom? Então, perceba que nós encontramos aí a mesma matriz, tá bom? A mesma matriz. Só que aqui, né, você utiliza então esse algoritmo aqui, né, essa regrinha, tá? Isso vale para matriz de ordem 2, tá? Mas, se você se deparar aí com uma inversa,
que você tem que encontrar a inversa de uma matriz, por exemplo, 3×3, daí você tem que aplicar aquele, né? Existem outros métodos, tá? Só estou apresentando aqui esses que referem-se à matriz 2×2, mas caso você tenha dúvidas sobre qual é que inverte o sinal, qual é que troca, faça por aquela primeira forma, né? Aquela primeira forma não tem, digamos assim, truque, né? Basta você trabalhar com multiplicação e associar elementos das matrizes, você encontra, né, por sistema. Aqui então uma forma prática, né, para quem gosta aí de agilizar os cálculos, então uma maneira mais rápida de você calcular a matriz inversa, tá bem? Então aqui está a matriz inversa, 0, 1/4, 1 e menos 1/2. Com isso então finalizamos este exercício.